Olá, bem-vindos à aula 07, Visão Panorâmica da Bíblia. Você faz parte da nossa classe ECM Básico e essa é a nossa última aula da nossa ECM. E nós queremos dar a você algumas informações importantes sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a maior biblioteca do mundo. A Bíblia é um livro singular, um livro único, por três razões. Primeira, foi escrita por um Deus amoroso que a dirigiu ao homem pecador, a fim de instruí-lo em questões que dizem respeito tanto a Deus quanto à vida humana. Segundo, não se trata apenas de um único livro, e sim de uma coletânea de 66 livros. É a única obra do mundo que conta ao homem a verdade acerca do seu passado, presente e futuro. O vocábulo Bíblia, ou a palavra Bíblia, vem do grego biblos, que significa livro. Quando pensamos em livro, vem-nos à mente um volume encadernado ou em brochura, É assim que nós pensamos em um livro, que pode ser colocado numa estante com a borda para fora. Mas os livros antigos, como você sabe, eram escritos em folhas de papiro e o formato era um rolo, Nós chamamos de pergaminhos, Então, os livros antigos, eles tinham uma estrutura diferente dos livros atuais, A estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia é notável. Nenhum livro escrito por um homem poderia ter sido formulado deste modo ou da maneira como ela foi escrita. A Bíblia não foi feita por uma única pessoa, mas por mais de 40 autores. E durante um período que durou cerca de 1.600 anos, ou seja, a Bíblia toda foi escrita em 1.600 anos. Contudo, ela revela indiscutivelmente a presença de uma única mente formadora ou por trás de tudo aquilo que encontramos nela. Isto só pode ser explicado pelo fato de Deus haver se revelado a esses escritores, não é mesmo? Durante a vida de cada um deles. A maioria dos autores sagrados não se conheceu pessoalmente e muitos não chegaram a saber que os outros livros foram escritos. Entretanto, quando os 66 livros da Biblioteca de Deus foram reunidos, passaram a formar um todo harmônico. Quem já teve o privilégio de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai perceber essa harmonia, Apesar de tantos autores, apesar de um tempo tão longo para que o livro fosse finalizado, Os livros da Bíblia não foram escritos na forma em que eles estão dispostos, ou organizados em nossos dias. Esta divisão foi estabelecida mais tarde para facilitar o acesso aos livros sagrados. Dos 66 livros que compõem a Bíblia, 39 estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, aqui vai um princípio importante. Nós temos o Velho Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Falemos um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico por 32 homens ou mais, os quais provinham de ambientes diferentes e diferiam entre si em grau de instrução e ocupação, profissão. Entre eles, entre os escritores, nós encontramos sacerdotes, profetas, juízes, reis e até pastores, que viveram num período de 1.600 anos aproximadamente. Aproximadamente 100 anos antes da era cristã, quer dizer, 100 anos antes de Jesus nascer, todo o Antigo Testamento
havia sido traduzido para o grego, que era a língua dominante naqueles dias do Império Romano, né? Então, 100 anos antes de Cristo chegar a este mundo, o Antigo Testamento, que havia sido escrito em hebraico, agora tinha uma versão na língua grega, né? Os livros do Antigo Testamento são classificados da seguinte maneira. Primeiro, nós temos o que se chama de Pentateuco, os livros da lei, né? Denominado de Torá pelos judeus, né? Os livros da lei compõem esses 5 livros, né? Neste grupo de livros encontramos a história do homem, né? Lá em Gênesis, a formação e estabelecimento da nação de Israel como sendo o povo escolhido, os 40 anos de peregrinação pelo deserto, a instituição da lei, né? E instruções especiais de Deus ao povo, né? O Pentateuco, você sabe, Gênesis, né? Êxodo, né? Números, Levítico e Deuteronômio, né? Esses são 5 livros que compõem o Pentateuco, né? Então nós temos aí os livros que fazem parte da lei, né? Depois nós temos os livros históricos, tidos como históricos, os 12 livros que se seguem. Josué, né, é um livro histórico, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Estes livros, né, que mencionei cobrem cerca de 1100 anos. Vão desde a entrada na Terra Prometida lá com Josué em Canaã, sob a direção de Josué, até o retorno e posse parcial da terra após o exílio da Babilônia. Logo depois do exílio nós vamos ter Neemias e Esdras que vão nos dar um relato de o que acontece depois que Israel volta de 70 anos de exílio na Babilônia. Neste grupo de livros históricos encontramos as empolgantes narrativas acerca de juízes como Gideão e Sansão, de reis como Saul, Davi, Salomão e muitos outros. De modo geral, as épocas de bênção em Israel, você vai constatar isso nos livros históricos, seguiram a sua obediência a Deus. E os períodos de sofrimento e infelicidade vinham logo depois dos anos de desobediência. Você vai encontrar isso acontecendo nos livros históricos, períodos de muita prosperidade, períodos de decadência, né? Nós temos depois os chamados livros poéticos, livro de Jó, que segundo alguns é o primeiro livro escrito, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São chamados de poéticos por serem escritos em grande parte de forma poética, principalmente Salmos e Provérbios. Depois nós temos os profetas maiores, os 4 homens que escreveram os livros agrupados sob esta designação. Profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Estes 4 homens constituem os profetas mais notáveis da história de Israel. Isaías chamou ao arrependimento o reino de Judá, o que salvou o país da punição divina, adiando o castigo por 130 anos. Jeremias, um outro grande profeta, tentou fazer o mesmo em seus dias, mas sua mensagem foi rejeitada pelo reino do norte. Seu livro, Lamentações de Jeremias, contém seu triste lamento, né, sobre esse momento histórico, né, do povo de Deus, né? Ezequiel e Daniel foram levados cativos para a Babilônia. Enquanto Jeremias profetiza pré-exílio, né, nós vamos ter Ezequiel e Daniel sendo levados para a Babilônia e profetizaram a futura restauração de Israel antes da primeira vinda de Cristo, e também eles falam dos últimos dias. O livro de Daniel, um livro muito interessante, é considerado um dos mais notáveis do Antigo Testamento e é comparado pelo
pela sua característica escatológica, né, ao livro do Apocalipse, lá no Novo Testamento. Aí depois, por último, nós temos aqueles que são chamados de profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, né, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 12 profetas menores foram homens que Deus levantou em momentos críticos da história de Israel, para chamar o povo de volta ao Senhor. São livros que chamam o povo ao arrependimento. São chamados de menores porque seus livros são menos extensos, né? São livros mais curtos. Embora suas mensagens sejam bem específicas para determinadas pessoas e situações, podemos encontrar muitas lições nestes pequeninos livros, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos aquilo que os teólogos chamam de os anos de silêncio. Da conclusão do Velho Testamento até o nascimento de Cristo, né, transcorreu um período de mais de 400 anos. Então, são 400 anos de silêncio profético, né, durante o qual o povo de Deus não teve profetas que lhe revelassem a vontade do Senhor. Por esta razão, este período é conhecido como os anos de silêncio. E esse período encerrou-se com a vinda de João Batista, filho de Zacarias, que começa a pregar lá no deserto, né? A voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus, né? E passado esses 400 e poucos anos, dos anos de silêncio, nós temos o Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego por 8 homens, 3 dos quais, Mateus, Pedro e João, foram apóstolos que haviam sido testemunhas oculares daquilo que escreveram. Lucas, por sua vez, foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo e, portanto, presenciou muitos dos acontecimentos que ele narra no livro de Atos. Lucas escreveu um evangelho e escreveu o livro de Atos, né? Lucas foi um pesquisador dos eventos da vida de Cristo a fim de poder registrar o Evangelho e também o livro de Atos, né? Como resultado disso, o Evangelho, ou os 4 Evangelhos, fazem uma apresentação da vida de Cristo, contada por pessoas que viram os eventos que ele narrou. Os outros autores dos Evangelhos relatam o que eles próprios viram. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi Tiago, cerca de 50 depois de Cristo. E o último foi o Apocalipse, que terminou aproximadamente em 96 depois de Cristo. Ou seja, aproximadamente 46 anos depois do primeiro. Então nós temos o Tiago e depois nós temos o Apocalipse, né? 46 anos separam esses livros. Entretanto, os eventos que descrevem abrangem um período de quase 100 anos, isto é, do nascimento de Cristo até a visão de João, lá na ilha de Patmos, quando ele escreve o livro de Apocalipse, né? O Novo Testamento é classificado em 5 grandes grupos também, né? O primeiro, os Evangelhos, né? O Novo Testamento inicia-se com as 4 narrativas da vida de Cristo, chamada de Evangelhos. Tudo o que quisermos saber sobre a vida de Jesus encontraremos nestes 4 livros. Por esta razão, é de suma importância que o leiamos várias vezes. Nenhum dos evangelhos é completo em si mesmo. Alguns eventos da vida de Cristo aparecem em todos os 4, mas cada um os apresenta sob uma luz ligeiramente diferente, variando de acordo com o propósito para o qual foi escrito e para quem foi escrito. Então, se você quer ter um quadro completo sobre a vida de Jesus, você precisa ler os 4 evangelhos, eles formam um todo, né? Depois nós temos a história da igreja. Os 28 capítulos do livro de Atos contêm o único registro autêntico do fenomenal avanço do cristianismo após a ascensão de Jesus. É chamado de Atos dos Apóstolos, mas poderia muito bem ser denominado Atos do Espírito Santo,
pois a mão do Espírito Santo se faz presente por todo o livro de forma impressionante. Depois nós temos as epístolas, as cartas paulinas, o maior grupo de livros do Novo Testamento. É o das 13 epístolas ou cartas de Paulo. Cada uma delas foi escrita para determinada pessoa ou igreja, com um objetivo definido. Paulo chamou a si mesmo de um abortivo. Ele foi abortivo, né? Foi o missionário intrépido da igreja primitiva, que conseguiu mais vitórias para o cristianismo que qualquer outro nome mencionado nos registros da igreja. De perseguidor a aquele que levou a igreja a lugares mais distantes. Sua dramática conversão é uma ilustração clássica do poder de Jesus para modificar vidas, que transformou um fariseu que odiava os cristãos em um cristão que servia a Jesus. Quase todos os problemas dos cristãos são abordados em uma de suas cartas, né? Depois nós temos as cartas gerais. São assim chamadas porque foram escritas individualmente para atender a um problema específico, ou dirigidas a algum grupo não alcançado por Paulo, né? Um grupo não alcançado por Paulo, melhor dizendo. Elas abordam certas áreas de verdade que são muito importantes para o povo de Deus, né? Não cometamos o engano de pensar que só porque não fazemos uma descrição individual de cada livro, não sejam eles importantes, pois na verdade todos eles trazem verdades úteis e importantes para a nossa vida. E por último, o livro profético, o último livro da biblioteca de Deus. É assim chamado, né? A maior profecia da Bíblia, o Apocalipse. É a revelação do Senhor Jesus durante 3 estágios da história: a era da igreja, a segunda vinda de Cristo e os novos céus e a nova terra, né? De forma sucinta, é assim que o Novo Testamento é dividido. Se você for um leitor aplicado, verá que é uma biblioteca fascinante de recursos inesgotáveis. É o único livro que pode tornar você sábio para a salvação, conforme a própria Bíblia assim o declara, né? A Bíblia é a palavra de Deus, isso é muito importante aqui. A palavra de Deus, também conhecida como Escrituras, né? É o registro dos pensamentos de Deus sobre todas as coisas criadas, passado, presente e futuro, incluindo toda a humanidade. Podemos nos referir à Bíblia como o manual do fabricante, onde eu encontro como a vida humana funciona, pois nela encontramos o plano, o propósito e a vontade de Deus para o homem. A palavra de Deus, ela é para o nosso crescimento pessoal, é alimento para a nossa vida. Né? Para nos desenvolvermos espiritualmente, temos que nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Algumas verdades que a própria Bíblia diz a respeito dela mesma, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Devemos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a entender as Escrituras, Lucas 24, 45. A palavra de Deus nos leva a viver longe do pecado, Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus nos capacita a enfrentar desafios. Josué capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus nos torna vencedores sobre as adversidades da vida. Salmo 119, verso 165. A palavra de Deus é vida e saúde para o nosso corpo. Provérbios 4, 20. A palavra de Deus é uma arma de guerra. Efésios 6, 17. A palavra de Deus nos traz liberdade, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Devemos ler a palavra de Deus com espírito de obediência e coração ensinável, né? Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, desafia ao seu discípulo Timóteo e a nós: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Precisamos ter um propósito na leitura da Bíblia. Não devemos ler a Bíblia como lemos um outro livro qualquer.
Devemos ler a Bíblia com o propósito de ouvir a Deus e conhecer Jesus Cristo, né? Não há nenhum caminho fácil para o aprendizado. Não há caminho fácil para o conhecimento da Bíblia. É preciso se aplicar nisso. A Bíblia revela a vontade de Deus de modo a levar o homem a conhecê-lo. Cada livro tem um ensino direto, profundo. Descobrir qual é o ensino por trás de cada livro deve ser o nosso propósito. A Bíblia relata uma história, tem uma narrativa, uma grandiosa história que avança do princípio ao fim. Por trás de 10.000 acontecimentos na Bíblia está Deus, o construtor da história, né? O autor dos séculos. Alguém disse, por detrás e por baixo da Bíblia, acima e além da Bíblia, está o Deus da Bíblia, né? Tem uma frase do Tozer, um famoso escritor cristão, que ele diz assim: os cientistas modernos perderam Deus de vista em meio às maravilhas da criação. Nós, os crentes, corremos o risco de perdermos Deus de vista em meio às maravilhas da sua palavra. Andamos quase inteiramente esquecidos de que Deus é uma pessoa e que por isso devemos cultivar nossa comunhão com Ele, como cultivamos nosso companheirismo com qualquer pessoa. É parte inerente da nossa personalidade conhecer outras personalidades, mas ninguém pode chegar a um conhecimento pleno de outrem através de um encontro apenas. Somente após uma prolongada e afetuosa convivência é que dois seres podem avaliar mutuamente sua capacidade total. Portanto, irmão, leia a Bíblia, se apaixone por ela, gaste tempo com ela, tenha um plano de leitura da Bíblia. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Leia com a perspectiva certa, procurando a Deus por detrás de cada palavra sagrada. Um dos grandes males no uso que se tem feito da Bíblia está na visão fragmentada da mesma. O uso conveniente da Bíblia consiste em se ter dela uma visão geral. Texto fora do contexto é pretexto, né? Que Deus ajude a mim e a você a sermos amantes da palavra de Deus, que nós possamos nos apaixonar por esse livro. Aí na sua apostila nós fizemos um resumo de cada um dos livros da Bíblia. Não vou fazer aqui nessa aula online porque seria cansativo, mas eu quero desafiar você a pegar a sua apostila. Você vai ter lá cada livro, o título do livro, a autoria, o cenário em que a história acontece, o tema central de cada livro. E saiba que conhecer o tema central, conhecer onde Cristo aparece no livro, vai facilitar muito a sua leitura. Hoje em dia, com o recurso da internet, você pode encontrar facilmente um resumo dos principais temas do livro. Faça isso antes de começar a leitura do livro. Faça uma pesquisa pessoal. Existem livros de estudo que dão para você a época em que o livro foi escrito, a intenção do autor, né? Qual é o tema central, né? Qual é o pano de fundo histórico. Tudo isso vai enriquecer a leitura da Bíblia Sagrada e você vai se apaixonar cada vez mais por ela. Esse é o meu desafio para você. Deus te abençoe, né? E que a ECM Básico tenha sido uma bênção na sua vida. Em nome de Jesus.